Sido aí replicado, o vídeo viralizou aí na internet, nos canais de compartilhamento de vídeos, e uma cena de fato triste e preocupante. Vivemos num país onde o culto, seja ele de qualquer religião que for, ele é inviolável. Nós temos uma proteção constitucional do culto. Ou seja, nem nós, como evangélicos, podemos invadir uma sessão de umbanda e chegar ali, gritar que Jesus é o Senhor e violar aquele momento. Nenhum católico pode entrar num culto, nenhum evangélico, a não ser que seja convidado e a palavra lhe seja dada, tudo bem. Mas tomar a palavra num local de culto é uma violência, é uma violação de um preceito constitucional. E aquele grupo invade ali uma missa, durante aquela celebração. A gente vê no vídeo, o padre tenta pedir que as pessoas saiam, pedir que elas não falem, mas eles tomam culto, erguem bandeira do PT, bandeira do PCdoB, gritam, dão ordens acusando a igreja de racismo, acusando a igreja de preconceito e atribuindo à igreja discurso de ódio, dizendo que há um racismo institucional, um racismo cultural imposto no país. E aí põe na conta da igreja a morte, que uma morte que também não tem a ver com racismo, A morte lá no Rio de Janeiro não tem a ver com racismo. Sim. Até porque, se você olha os indivíduos que foram presos com a acusação da morte, se enquadrariam muito mais como negros do que o negro tendo racismo contra um negro. O que é aquilo lá? Ou seja, não tem ali uma ideologia por trás do crime. O que tem ali é uma violência que, de fato, está instituída no Brasil, no país. E a violência, se existe uma culpa nossa como igreja cristã, é a culpa de não ter pregado o evangelho do jeito que precisa ser pregado. É de não ter feito a palavra de Deus prevalecer de uma forma que a palavra precisa prevalecer. Porque se o evangelho prevalecer, no evangelho, na igreja, a igreja está repleta de negros, de brancos, pretos, brancos. A turma até fica nessa coisa, não chama de negro, não chama de preto. Eu nem classifico, eu me sinto muito livre para falar isso, porque eu não sou nem branco nem preto, sou do meio aqui. A turma fala, o pardo não devia dizer que é pardo, devia dizer que é negro. Para nós que somos aqui, vamos dizer, numa classificação parda, não tem crise com branco nem com negro, nem com índio, nem com nada. Nós somos uma amostra do que predomina, a maioria dos brasileiros, aliás, não tem essa coisa. O Brasil não é um país... O Brasil tem racismo? Tem, mas não é um país racista. A igreja evangélica cristã, na sua essência, não é racista, porque a igreja começa entre os judeus, e ali você tem gregos, romanos, partos, medas. Logo no começo você já tem o etíope, o eunuco se convertendo. A igreja está lá na África. Pais da igreja são negros, pais africanos. Agostinho, que é um grande pai da igreja, é bispo de Hipona, na África. Então, ou seja, essa coisa de que a militância hoje, esquerdista, marxista, que ergueu a bandeira para libertar o negro da opressão do branco, chegaram tarde, chegaram atrasados. Antes do marxismo, já temos a igreja sendo uma igreja multicultural, multiétnica, multirracial. A igreja já é isso. Primeiro século, igreja do ano 100. Está lá, em dados momentos da história da igreja, o racismo entrou na igreja, mas não é na igreja, ele é invasivo, ele é invasor, ele entrou na igreja, usou textos, usou teologias para justificá-lo, mas ele não é da igreja, ele é da sociedade do mundanismo entrando na igreja. A igreja nunca foi racista, porque ela já nasce multiétnica. A igreja já nasce com a promessa de que povos de toda tribo, língua, nação estarão de pé diante do trono do Cordeiro. Está lá em Apocalipse. Então, isso não tem a ver com a igreja. O discurso de ódio, o racismo é invasor. Então, essa bandeira
erguida no meio da igreja, está no lugar mais errado que podia estar. Isso é militância perigosa, isso é militância subversiva que ressuscita o ódio comunista contra a igreja. Quando o comunismo nasce, ele odeia a igreja, ele é ateísta na base. Comunismo, marxismo é ateísta na base. Eu tenho muita dificuldade de enxergar um cristão comunista. Eu acho que são antagônicos. O comunismo não permite cristianismo. Não é o cristianismo que não permite comunismo. Tá? Eu não estou falando aqui do cristianismo odiando o comunismo. Não, o comunismo é que odeia o cristianismo. O comunismo é que é anticristianismo. Na base do seu expoente maior, que é Marx, em Gramsci, pega qualquer expoente marxista, ou comunista, original, de base, de raiz, ele é anticristão. Então, é o marxismo que não aceita cristianismo. E um cristão marxista é um cristão que não entendeu o marxismo. Para mim é um cristão que não entendeu o marxismo. Não é isso. É isso. Está lá nos livros. Leia Marx, leia Gramsci, leia Escola de Frankfurt, os expoentes. É ateísta na base. O pressuposto em cima do qual o prédio do comunismo se ergue é ateísta. Não existe Deus, e o Estado senta na cadeira de Deus e exerce o papel de Deus. É isso que é marxismo. Ou seja, quando eles invadem uma igreja, é próprio do marxismo original. Eles estão resgatando o marxismo da Rússia, da Alemanha comunista, lá da Coreia do Norte, que é o país que mais persegue cristão no mundo, que é o país mais marxista do mundo. Da China, que odeia e persegue o cristianismo, proíbe a Bíblia, que queima a igreja, que mata pastor, está lá toda hora matando missionários nossos. E assim, dá para puxar aqui a lista, se quiserem. Mas é isso. Ou seja, é militância diabólica, perigosa, que viola a Constituição, que viola a liberdade, e em nome da liberdade, anula a liberdade do cristão de fazer lá uma missa com liberdade de expressão, de culto. Então, é militância.